Sogra crente tentou me matar. Gente, mas tentou matar? Bom, vamos ver. Olá, Ana e assombrados. É com muita satisfação que lhes envio este relato sobre o que aconteceu comigo e que até hoje traz consequências. Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Conheci o canal há mais ou menos um ano por intermédio da minha tia. Cheguei um dia na casa dela e ela estava assistindo. Estava assistindo um relato sobre uma coletânea de relatos, era uma coletânea de relatos sobre necrotérios. Aí eu já apaixonei pelo canal e desde então sou viciada, amo. Bom, Ana, meu relato teve início no ano de 2013. Eu nunca tive Facebook, porque eu gostava mesmo era do extinto Orkut. Portanto, demorei para abrir um Facebook. Mas por causa de uma amiga que ia embora para a cidade natal dela, resolvi abrir um Face para comunicar-me com ela. Bom, abri meu Face em 2010 e desde então não mexi mais com ele. Em 2013 resolvi mexer e aprender um pouco. 2013, né? Então, postando fotos e tal, vendo pessoas e possíveis amigos e pá, deparei-me com a foto de um rapaz que me chamou muita atenção, mas muitíssimo mesmo. E fiquei olhando aquela foto até que mandei um convite de amizade. Era um rapaz branco, meio magro, com cabelos na altura dos ombros, um rosto lindo e vestindo uma camiseta de banda de rock. E eu fiquei encantada. Mandei o convite, pensando que nunca que um gatinho como aquele ia aceitar ser o meu amigo. Passou-se um bom tempo e eu não mexi mais com o meu Face, até porque eu não tinha computador e nem celular. Passei um bom tempo em entrar nas redes sociais, eu não tinha tempo por estar envolvida com a minha monografia, que apresentaria em dezembro de 2012. Peraí. Em 2013 resolvi mexer e aprender um pouco. Então, postando fotos e tal. A monografia acho que apresentaria em dezembro de 2013 ou 14. 2012 já passou, não é? Porque ela falou aqui que em 2013 ela resolveu mexer e aprender um pouco. Enfim. Ana, até então eu nunca tinha tido um celular. Eu já até achei alguns, mas quando o dono não procurava, eu acabava dando para alguém. Como assim? Ana, até então eu nunca tinha tido um celular. Eu já até achei alguns. Achou assim o celular na rua? Mas quando o dono não procurava, eu acabava dando o celular para alguém da minha família. Na minha concepção, o celular tiraria minha paz. Com o tempo e tendo em vista a grande necessidade, né, de comunicação e o aumento da tecnologia, em dezembro de 2014 eu comprei o meu primeiro celular, um L20. Comprei e deixei guardado. Quando foi em janeiro de 2015, coloquei para funcionar. Baixei o Face, o Messenger, o WhatsApp. Foi aí que fui mexendo nas redes sociais e aprendendo gradativamente como mexer nessas mídias. Então, entrando no meu Facebook, vi que aquele gatinho que eu havia mandado convite de amizade em 2013 tinha aceitado o convite. E só em 2015 que eu vi. Quando olhei, meu coração quase parou. Como ele aceitou? Ana, ele era o tipo de rapaz que sempre foi o meu sonho. Branquinho, cabelos compridos e ainda era roqueiro. Era demais para mim. Eu sou roqueira desde que nasci. Sempre ouvi músicas internacionais em casa quando criança, rock clássico. Ademais, nasci numa cidade considerada berço do rock nos anos 80. Brasília era a capital do rock. Então não podia ser diferente. Sou roqueira. Voltando ao Face, vi que aquele rapaz havia aceitado ser meu amigo e começamos a conversar pelo Messenger. Ele perguntava sobre pontos em comum entre nós, tipo gosto musical e tal. Fui percebendo que tínhamos muito em comum, muito mesmo. Então passamos a conversar pelo WhatsApp. Conversamos todos os dias. Ana, não demorou muito para que um ficasse ligado ao outro. Percebi que ele, que vou chamar aqui de anjo, se encaixava perfeitamente em mim.
nos gostos musicais, nas ideologias, comportamento, tudo. E ele era uma pessoa muito educada e também galanteador. Não demorou muito para que um ficasse apaixonado pelo outro. Então veio a vontade de nos conhecermos pessoalmente. O anjo queria vir até minha cidade, me conhecer. Porém, eu não achei viável que ele viesse, visto que onde ele morava, ele trabalhava registrado e não poderia viajar por muitos dias. A cidade dele fica em tal lugar, e a minha cidade, interior de Goiás, já fazendo fronteira ali tal. Bom, tendo em vista que de uma para outra são quase 2.000 quilômetros, decidi eu ir ao encontro dele. Arrumei tudo e parti sozinha rumo àquele lugar. Chegando à cidade, depois de quase 3 dias de viagem de ônibus, 3 dias de viagem de ônibus, e como cheguei de madrugada, fui dormir num hotel. Decidi que no dia seguinte iria para casa do meu namorado, como havíamos combinado. No dia seguinte, liguei para ele. Liguei para o anjo vir me buscar no hotel. E ele veio. Ana, quando o vi, meu coração quase parou. Ele era, e é, mais lindo ainda pessoalmente. Alto, eu amo homem alto. Cabelos compridos e uma voz muito encantadora. Ele foi muito respeitoso comigo e fomos para a casa dele. Chegando lá, na casa dele, a mãe dele já me aguardava para conhecer e, de quebra, fazer aquela típica avaliação, né? Que acontece quando o filho vai levar a namorada para conhecer a família dele. Nas primeiras horas, não notei nada de diferente. Já no dia seguinte, percebi que a mãe dele notou que a minha aparência não batia com a minha idade. Principalmente nas redes sociais, o que a levou a questionar quantos anos eu tinha. E é importante explicar aqui também que na minha família temos uma genética onde não aparentamos ter a idade cronológica. Ou seja, nós parecemos mais novos do que realmente somos. Por isso a mãe do anjo duvidou quantos anos eu teria. Porém, ela não me perguntou. Não falou nada. Em vez disso, fez de tudo para que o anjo, filho dela, me tirasse de casa. E em uma noitinha, ela deu dinheiro para que ele abastecesse a moto dele para a gente sair, com a desculpa que ele me levaria para conhecer a cidade. Então fomos passear. Ele me levou para conhecer o centro da cidade e tal, e por volta das 10 da noite nós retornamos. Quando chegamos à casa dele, ela o chamou em particular e vociferou coisas horríveis. Disse que tinha descoberto que eu era mais velha. Guarde essa informação. Que eu era mais velha do que ele e que ela não aceitava e que eu não era mulher para ele, etc, etc e tal. Ana, essa maledite esperou que eu saísse e abriu todos os meus pertences. Mexeu na minha mala, nas minhas bolsas. Igual aqueles ladrão, sabe? Procurando por algo valioso para roubar, sei lá. Ficou fuçando tudo. No caso dela, ela procurava os meus documentos. Até então, eu não sabia sobre o que eles conversavam, tá? No dia seguinte, o anjo foi trabalhar e eu fiquei com a maledite. E essa me tratou tão mal. E eu, sinceramente, eu não entendi o porquê, pois eu não tinha feito nada. Fui tão humilhada que eu decidi ir embora dali, na mesma hora. Porém, lembrei do anjo e não achava justo ir embora sem me despedir dele. Com o passar dos dias, eu via a maledite só falando mal de mim. Ou ela gritava em alto e bom som que não estava satisfeita, ou falava mal de mim. Eu e meu namorado estávamos cada vez mais apaixonados um pelo outro. A gente se parece em tudo, até mesmo fisicamente. Muitas pessoas já perguntaram se nós somos irmãos. A maledite pertence a uma religião evangélica.
E por causa disso, ela passava o dia todo falando em Jesus e tal, e ouvindo hinos da igreja, mas quando alguém estava por perto, ela falava mal de mim. Eu via ela perguntando pro meu namorado quando eu ia embora. Eu tava louca para ir embora dali mesmo, porém eu não poderia porque eu sofria de uma doença chamada endometriose. E quando estava em crise, eu sentia dores terríveis que me deixava de cama por uns 7 dias mais ou menos, sem conseguir nem andar direito. Muito inchada e tal. Quem sofre dessa doença sabe o quão é difícil lidar com os sintomas. Então eu não poderia voltar logo para casa. Eu teria que me recuperar pelo menos um pouco, o suficiente para conseguir sentar no ônibus para voltar para minha cidade. Ana, eu fiquei uns dias acamada, com muitas dores. A Maledite, em um desses dias, fez questão de não fazer comida e não fazer nada. E eu fiquei com fome durante um dia inteiro e com muitas dores. Eu precisava ir embora, porém quando o anjo estava em casa, era uma paz. Estar ao lado dele era muito bom, ele era muito educado, muito amoroso comigo. Até que chegou o dia que eu tive uma melhora de saúde e arrumei as coisas e fui embora. Eu estava tão apaixonada pelo anjo que fui embora com o coração em pedaços. Foi assim, quanto mais a mãe dele me odiasse, mais eu o amava e ele a mim. Cheguei à minha cidade e tudo que sentíamos um pelo outro se intensificava. Passamos a conversar todos os dias pelo celular, fazemos planos, precisávamos nos ver, precisávamos um do outro. Foi então que vimos que não podíamos mais ficar longe um do outro e decidimos morar juntos. Porém, a mãe dele se opôs, ferrenhamente. Ela colocava 1000 empecilhos para ele não vir morar comigo. Então, passamos o ano de 2015 e 2016 inteiro namorando pela internet. Quando entrou 2017, chegamos à conclusão que não dava mais para ficar namorando pela internet longe um do outro. E aí decidimos morar juntos na cidade dele, longe da minha, quase 2.000 quilômetros. Arrumei minhas coisas, peguei um ônibus com destino a tal lugar e de lá pegaria outro com destino à cidade dele. Chegando lá, no início eu estava muito feliz, porém tive que me adaptar aos modos e costumes do meu namorado e agora marido. A gente morava numa chácara longe da cidade, numa área de zona rural, longe de pessoas, de vizinhos. Eu não conhecia ninguém por ser nova na cidade. Bom, Ana, eu estava muito, mas muito feliz. Sinceramente, eu achava que a minha vida seria aqueles contos de fadas com a clássica frase "e viveram felizes para sempre". Engano meu. Até metade do primeiro mês estava tudo bem. Era só love mesmo. Porém, uma bela noite, era por volta das 8 da noite, eu comecei a sentir uma dor horrível no meu estômago. Era uma cólica tão forte que parece que estavam dando murros de dentro para fora do meu estômago. Cheguei até a vomitar e fui para o hospital às pressas. Com o passar dos dias, fui tendo crises de dores de estômago a cada 1 ou 2 dias, sempre à noite. E eu não conseguia deitar, eu passava as noites em claro sem conseguir dormir. As dores eram muito fortes e eu ia sempre para o hospital. O anjo me levava porque ele tinha uma moto. Lembrando que antes de eu morar nessa cidade, eu não sentia dor alguma no estômago. Numa tarde, por acaso, achei um caderno de anotações que ficava em cima de um buffet ali na cozinha. Os móveis da casa eram todos da sogra Maledite. Então, achei um caderno de anotações que ficava em cima de um móvel ali da cozinha. Ao abrir uma das páginas, vi algo que chamou minha atenção. Estava escrito assim: quero que. Estava escrito o meu nome inteiro, tipo, quero que a fulana saia da vida do meu filho. E aí tinha o nome todo do anjo, quero que a fulana saia da vida do meu filho fulano, né? E essa inscrição nesse caderno foi escrita pela sogra Maledite. Guarde essa informação. Eu li isso e achei estranho.
Fiquei triste ao mesmo tempo porque eu amava tanto o anjo. Com o passar dos dias, eu só fui adoecendo muito, e o anjo mudou seu comportamento comigo. Ele me restringia de comer tudo praticamente. Eu fui perdendo peso, muito peso. Comecei a passar muita fome. A gente não tinha o que comer em casa e eu também não podia trabalhar porque eu estava muito doente. E também não conhecia ninguém. E ainda morávamos longe da cidade. Eu fui definhando. Houve noites em que eu não dormia com fome. Eu não dormia de tanta fome, né? Eu me sentia fraca e pensei na minha situação e cheguei à conclusão que se eu não fosse embora, eu ia morrer de inanição ali, de fome. Então pedi dinheiro para minha família para eu pagar a passagem de volta para minha cidade e eu vim embora. Chegando aqui na minha cidade, eu teria que recomeçar do zero. E aí voltei para o meu antigo trabalho, onde eu já trabalhava há 11 anos, aluguei uma casinha e fui recomeçar. A minha saúde? Quando cheguei na minha cidade, eu não senti mais nada, nada mesmo. Meu estômago não doeu mais, foi uma maravilha. Quando a sogra Maledite soube que eu tinha ido embora, ela me xingou muito, falou horrores para mim e confessou o que tinha feito. Ela disse por SMS, em forma de texto, assim: você vai sofrer com muitas enfermidades. Ana, todos nós sabemos que enfermidades são doenças. Quando ela disse isso, a ficha caiu. E eu comecei a encaixar as peças do quebra-cabeças da minha vida. Lembrei que assim que eu cheguei na cidade dele, eu comecei a adoecer muito. E ia para o hospital quase todos os dias. E só melhorei quando fui embora de lá. E depois desse SMS, tudo que eu tinha passado lá clareou para mim. Lembro que o anjo sempre dizia que na casa da avó dele, quando ele era criança, havia um altar em um quarto dedicado a trabalhos de uma religião de matriz africana, onde a avó dele, a avó dele pertencia. E provavelmente a mãe dele também estava envolvida com essas coisas. Bom, como eu vim embora e tudo o que eu sentia, as dores, tudo tinha cessado, achei que eu ia viver feliz e com saúde. Mero engano. Voltei a trabalhar no meu antigo trabalho, era um restaurante e nesse local eu exercia várias funções ao mesmo tempo. Eu era caixa, garçonete, auxiliar de cozinha, faxineira. Eu pegava muito pesado, eu pegava muito no pesado mesmo. Pegava caldeirões muito pesados. Comecei então a sentir muitas dores e sangramentos constantes. E aí descobri que eu estava com um mioma submucoso, que sangrava o tempo inteiro. Quem já teve mioma sabe que esse tipo é o mais severo. Fiz vários exames e o médico disse que se eu não retirasse o útero, eu iria morrer. Sim, ele falou para mim e para minha mãe. Então tive que operar. Passei muito mal na cirurgia, pois fiquei 2 horas aberta. Foi uma cirurgia muito delicada. Tive que ter um resguardo muito bem feito. Passei 3 meses na casa da minha mãe me recuperando. Minha cirurgia foi no final de agosto e voltei para minha casa no início de novembro. Assim que voltei, eu ainda teria que ter algumas restrições quanto a pegar peso, etc. Mas, Ana, você acha que eu tinha sofrido o suficiente? Tudo que eu havia passado não seria nada perto do que estava por vir. Gente, e o relato é longo, hein? Fiquei sabendo de uma vaga de emprego para trabalhar em uma padaria. Mas para conseguir a vaga, eu teria que conversar pessoalmente com o proprietário do estacionamento. E ele mora... Numa padaria? Peraí. Um emprego para trabalhar em uma padaria, mas para conseguir a vaga eu teria que conversar pessoalmente com o proprietário, acho que do estabelecimento. Não do estacionamento, do estabelecimento. E ele morava em uma cidade próxima à minha, onde eu levaria ali 1 hora de viagem, mais ou menos, para chegar no local indicado. Fiquei muito interessada na vaga, até porque era um ramo que eu já tenho bastante experiência, com atendimento ao público e auxiliar de cozinha.
No dia seguinte ao anúncio, e por coincidência, encontrei um conhecido que não via já fazia uns 7 anos e por acaso estava indo para essa cidade que eu estava indo também. Havia muitos anos que não o via e depois desse dia não vi mais também. Bom, vou chamá-lo aqui de John. Fui de moto do tipo... como que é o nome da moto? Phaser? Phaser? Aqui, né? Phaser? Fui de moto até a cidade a fim de conversar com o dono do estabelecimento, acho, que eu queria trabalhar. Porém, o dono da padaria, não se encontrava na cidade. Então, resolvi o que tinha para resolver e retornei para casa. Pegamos a BR, era 4 horas da tarde, do dia 8 de dezembro de 2018. O sol brilhava no horizonte quando John para a moto. Então eu desci da garupa e perguntei o que houve. Ele disse que havia caído um mosquito em seu olho. Após limpar as vistas, nós subimos na moto. Ao subir e ver a moto em movimento, olhei para o velocímetro digital da moto. Como era uma moto moderna, o velocímetro era desses digitais, então vi que a velocidade subia. 80, 100, 110, 120, 130 km por hora. De repente, vi o John virar à direita e subir no meio-fio, entrando na mata. Vi a luz do sol bater na lateral da moto, mas vi ele sozinho. Vi a luz do sol bater na lateral da moto, mas eu o vi sozinho. Eu vi tudo isso, como se eu não estivesse com ele na garupa. Mas como assim? Se eu estava com ele ao mesmo tempo? Guarde essa informação. Eu me lembro de estar no mato e pensar, eu vou embora. Porém, quando eu fui me levantar, eu desmaiei. A partir desse momento, me lembro dos acontecimentos só em flashes, como aqueles sonhos que você só consegue lembrar os pedaços. Lembro-me do pessoal do SAMU me pegando e me colocando na maca. Depois lembro de estar num local e ver a minha irmã e ela me perguntar como eu estava e eu respondi para ela que eu estava na pior. Na realidade, eu estava no hospital da minha cidade e eu chorava com muita dor no ombro e falava que eu havia quebrado o braço. Então fiz um raio-x do braço e não houve fratura. Na verdade, eu estava com um quadro grave de traumatismo intracraniano. Sim, Ana. E assombrados, na queda minha cabeça rachou. Meu olho esquerdo veio para fora. Machuquei o nariz, o queixo, o braço e foi um milagre eu não ter quebrado as pernas. Ana, eu precisava fazer uma tomografia computadorizada com urgência e esse exame é caríssimo e só pode ser feito em um hospital particular. Aqui na minha cidade, e como toda cidade de interior, a saúde é muito precária e minha família não estava preparada financeiramente para uma despesa daquele porte. O médico que me atendeu no hospital, precisava desse resultado em mãos, com urgência, para me encaminhar para a capital. O meu caso era grave. Como minha família não tinha recursos financeiros, o médico disse que então as enfermeiras me deixassem lá para morrer. Mas como? Como minha família não tinha recursos financeiros, o médico disse que então era para as enfermeiras para que elas me deixassem lá para morrer. Mas toda a minha salvação foi que a minha prima trabalhava na recepção desse hospital e ouviu o médico dizer isso. Então ela foi até o diretor do hospital e pediu para ele liberar o exame lá no hospital particular. E foi assim que eu consegui fazer essa tomografia. Nisso eu estava inconsciente. O médico chamou minha prima e disse que talvez eu iria ficar cega do olho esquerdo, porque eu tive uma lesão muito grave nesse olho, devido ao traumatismo na órbita ocular esquerda, e meu olho não estava respondendo aos estímulos. Após fazer a tomografia, foi detectada a gravidade do traumatismo. Então fui encaminhada às pressas para a capital, foi disponibilizada uma ambulância, onde fui com a minha prima. Fui direto para o hospital de urgência,
Chegando lá, fiz vários exames, fiquei em coma por 5 dias. Quando acordei, perguntei para minha prima sobre algo que aconteceria no dia anterior. E ela me respondeu que já estávamos naquele local há 5 dias. E eu estava inconsciente. Lembro-me da minha prima lavando os meus cabelos, que eu tenho cabelos compridos, e saía muito mato triturado dos cabelos. Ana, eu acho que no acidente eu fui arrastada por alguns metros, mata dentro, só que eu não lembro. Mas o pior ainda é que, além de eu estar com traumatismo, eu queimei uma parte bem grande das costas. Queimaduras horríveis de 2º e 3º graus. As queimaduras atingiram uma área do meio das costas até o início da perna. As queimaduras eram graves, eu precisava de tratamento especializado para queimados, ou para queimaduras. Fui transferida para o Hospital de Queimados. Quando cheguei lá, minha prima só pôde ficar comigo por 2 dias. Ela não podia ficar por causa da lei que existe em hospital público, onde o paciente só tem direito a acompanhante se for maior de 65 anos. Ou acho que menor de não sei quanto. E eu ainda vou demorar muito para completar 65 anos. O hospital quase que expulsou minha prima de lá. E então ela veio embora para nossa cidade e eu fiquei sozinha. As dores eram excruciantes. Ana, vou te falar uma das piores dores, se não a pior que existe, é ser queimado vivo. Eu sentia dores horríveis. Eu tive queimaduras de 3º grau, onde foi destruído carne, nervo, tecido. Nesse hospital, eu fazia um procedimento de raspagem, onde eu tinha que ser sedada para poder fazer esse procedimento. Caso contrário, eu não suportaria a dor. Fazia fisioterapia quase todos os dias. Porém, eu queria encontrar respostas para o que de fato tinha acontecido comigo, pois eu estava extremamente queimada e não lembrava de nada. Como eu havia me queimado? Porque pelas lesões não fui queimada com o escapamento da moto. Porém, não achava, e até hoje não acho a resposta. Como ocorreram aquelas queimaduras nas costas? Não foi pelo arrasto no asfalto, alguma coisa assim? Então, ainda no Hospital de Queimados, comecei a lembrar que na hora do acidente vi nitidamente o John entrar à direita na mata da BR. Ele estava sozinho, vi o sol bater na lateral da moto, porém eu vi tudo como alguém que assiste algo numa TV. Mas isso não tinha uma explicação plausível. Eu estava na garupa o tempo inteiro com ele. Bom, o Hospital de Queimados era particular, porém tinha parceria com o SUS, por isso fui transferida para lá. Porém, como eu não estava pagando, fui mandada embora. Antes mesmo que eu tivesse uma melhora. Tive alta hospitalar. Eu devia desculpar o lugar para que... eu deveria desocupar o lugar para que outro paciente pagante ocupasse a minha vaga. Então eu tinha que ir embora. Porém, eu não estava boa ainda e teria que voltar para fazer curativos todos os dias. Mas eu não tinha lugar para ficar na capital. Eu não tinha parentes e nem amigos, eu não sabia andar eu não sabia andar nos lugares e também não tinha dinheiro para ficar num hotel. Eu tinha que sair do hospital, então com o corpo com uma faixa debaixo dos seios até metade das coxas e com dores terríveis. 2 sacolas com os meus pertences. Fui me arrastando até a parte externa do hospital, pedi um Uber com o restinho de dinheiro que minha companheira de quarto me deu e fui para a rodoviária. Resolvi ir embora, porque não teria onde ficar para terminar o tratamento. Chegando lá, à minha cidade, eu iria ver como faria para fazer os curativos. Chegando à rodoviária, fui me arrastando igual aquelas múmias, toda enfaixada. Procurei um banco para sentar e descansar. Eu sentia dores demais, estava com fome. A rodoviária de lá é um shopping também, porém não tem bancos e nenhum local para sentar. Eu estava morta. Chegando, fui no guichê da empresa de ônibus que faz linha para minha cidade, mas como era em meados de dezembro, a procura por passagens e viagens aumenta consideravelmente. Não encontrei passagem. O próximo ônibus sairia às 7 da manhã do dia seguinte. Então fiquei preocupada. Como que eu ia conseguir ficar em pé com a dor que eu sentia
e fome até o dia seguinte. Fui à farmácia, comprei um remédio para dor e me arrastei até a praça de alimentação. Com certeza lá teria algum banco. Pela lógica, né? Assim eu pensei. Chegando lá, sentei e descansei. Depois de descansar bastante, resolvi dar uma passadinha novamente no guichê de ônibus, na esperança de que talvez pudesse surgir um ônibus e uma vaga. Chegando ao guichê de passagens, a empresa havia disponibilizado um carro extra, porém só tinha uma vaga. E esta era ao lado do banheiro. Eu comprei na hora. Comprei na hora essa passagem. Porém, como era um carro extra, a passagem teve o valor. O valor da passagem era o dobro do preço normal. Mas paguei assim mesmo. Eu precisava ir embora. Fui a viagem inteira sentada de lado, pois virava do outro, pois do outro lado eu não conseguia sentar normalmente. Eu estava toda enfaixada e a dor era demais. Cheguei à minha cidade por volta das 5 da manhã. E se você acha que quando eu cheguei em casa meus problemas acabaram, não. Os problemas apenas começavam. Chegando em casa, eu fiquei muito mal. As dores eram, 24 horas de dor. Houve um dia, assim que eu cheguei, que eu achei que eu ia desmaiar de dor, pois era tão forte que senti meu coração parar e as vistas escurecerem. Minha prima cuidava da parte de procurar minha prima cuidava de mim, eu acho. Procurava remédios caseiros, lavava minhas feridas e eu ficava 24 horas só deitada. Ela dava banho em mim, tomei muito antibiótico e anti-inflamatório. Um dia, logo após o ano novo, comecei a ter uma febre muito alta, uma dor de cabeça intensa. Eu estava com as lesões das queimaduras muito inflamadas, então entrei em desespero. E comecei a chorar, pois eu não estava melhorando, eu só ficava pior. Aí eu fui para o hospital. Quando a doutora me examinou, ela disse que a causa da febre não seriam as queimaduras, e sim dengue. Pelos sintomas, ela achava que eu estava com dengue. Fiz o exame e veio a confirmação através do resultado. Sim, Ana, eu além de ter sofrido acidente, ter tido um traumatismo intracraniano, estar com parte das costas totalmente queimada, eu ainda tive dengue. Vocês acreditam? Um pouquinho mais de dor, né? A dengue é uma doença terrível e na época que eu sofri o acidente havia tido pela segunda vez. Em casa mesmo fiz o tratamento para dengue e me recuperei. A recuperação de uma queimadura é bem lenta e dolorosa, porque diferente de um corte comum na pele que cicatriza de fora para dentro, a queimadura cicatriza de dentro para fora. Ana, eu passei 3 meses em cima de uma cama até me recuperar. Sofri muito com dores terríveis. Quando consegui andar novamente, um dia encontrei uma amiga e seu esposo. Essa amiga há muito tempo eu não a via também. Então fui contar para ela sobre o meu acidente, os detalhes, incluindo aquilo que eu vi no momento do acidente, quando vi o John estar sozinho na moto. Contando isso, o marido dessa minha amiga, que é pai de santo, me explicou que no momento do acidente eu vi o John entrar na mata sozinho, porque naquele momento eu tinha morrido. Por isso eu o vi. E eu não estava com ele na hora. Ele disse que eu morri, porém como ainda não era minha hora, o meu espírito voltou para o meu corpo. Com essa explicação, muitas coisas foram se encaixando na minha mente sobre tudo que vinha acontecendo na minha vida nos últimos 2 anos. Minha sogra, Maledite, falou que eu iria sofrer com muitas enfermidades, doenças, né? E foi justamente isso que me aconteceu. Fiquei muito, muito doente do estômago, perdi peso, perdi minha saúde, tive que fazer uma cirurgia às pressas e não satisfeita em me ver sofrer, ela, Maledite, fez algo para que eu morresse. E sofri esse acidente horrível. Eu tive uma experiência de quase morte, quase fui deixada no hospital para morrer lá por um médico irresponsável.
Sofri a dor de ser queimada viva, passei 3 meses em cima de uma cama. Ana, hoje eu tenho sequelas do acidente, tenho uma dor de cabeça que me acompanha. Resumindo a minha história, tudo que eu vivi e tudo que eu passei foi pelo simples fato de ser mais velha que meu namorado. A mãe dele não aceitou isso e passou a me odiar. Para vocês verem, assombrados, até onde vai o preconceito de uma pessoa que se transformou em uma crueldade sem limites. A maledite pertence a uma determinada igreja. Vejam até onde vai a maldade das pessoas. O anjo, né, o namorado, não acredita que a mãe dele seja capaz de fazer essas perversidades contra mim, por ela ser evangélica e ele ter sido criado de forma rígida e ela ter sido um tanto carrasca na criação dele. Eu falo para ele que Jesus andou lado a lado com Judas Iscariotes e, no entanto, ele o traiu. O fato de algumas pessoas estarem dentro de uma igreja não impede que cometam pecados crassos fora dela. Ana e assombrados, eu nunca fui a um centro espírita procurar uma orientação sobre tudo o que aconteceu comigo, sobre se realmente fui vítima de algum tipo de feitiço ou se apenas tudo o que eu passei tenha sido mera coincidência. Por isso peço a opinião de vocês e a sua, Ana. Deixem nos comentários, por favor, com respeito. Porque há um tempo atrás contei o meu relato no meu Face e algumas pessoas foram bem desrespeitosas comigo. Tudo e exatamente tudo que conto nesse relato foi verídico e tenho documentos que provam todos os acontecimentos. Ana e assombrados, aqui termina esse relato, ficou um tanto grande, mas foi preciso falar os detalhes para um melhor entendimento. Beijos, Ana, Matheus e assombrados, e muito obrigada. Rapaz, um beijo para você. Realmente, ninguém tem estrelinha na testa, não importa, não é porque você tá numa igreja, numa denominação, sei lá, que significa que você é uma pessoa santa, maravilhosa, que não comete pecados, né? Engano nosso pensar assim. Agora, que ela tenha feito feitiço, talvez não precise. Só o desejo dela e o pensamento ruim dela direcionado a você, talvez possa ter feito tudo isso. O que vocês acham? Deixem suas opiniões. A gente já viu o lance de oração contrária também, né? Quando a pessoa pede a Deus que essa pessoa se afaste, que essa pessoa pague pelo, sabe? E aí começa a pedir umas coisas ruins para acontecer com a pessoa. Aí você fala, né? Mas aí você vê a intenção da própria pessoa. Não põe Deus no meio, né? A própria intenção da pessoa ali enviando coisa ruim para outra, achando que tá fazendo bem, né? Deixem suas opiniões, como ela disse, se for comentar, que seja com respeito. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.